Graça e paz a todos os irmãos que me ouvem nesse dia. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Irmãos, gostaria de compartilhar hoje uma palavra que o Senhor tocou aqui agora no meu coração, palavra poderosa, palavra que toda a igreja conhece, uma palavra, irmãos, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Assim está escrito: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não induzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Vemos aqui, irmãos, uma passagem bíblica muito conhecida da igreja, onde Jesus está pregando um dos seus sermões mais conhecidos e mais também repregados nos púlpitos de igreja, nas ruas, que é o Sermão da Montanha. Nesse sermão, Jesus estende e ele vai pregando por diversos temas diferentes, abordando muito sobre a conduta do homem, abordando muito sobre o reino de Deus, na qual ele mesmo estava incumbido de trazer para a terra e apresentá-lo diante dos homens. Em determinado momento do sermão, Jesus é tocado a ensinar a maneira certa de orarmos diante do nosso Deus Pai. E muitas pessoas no dia de hoje, irmãos, têm perguntado e questionado sobre qual é a maneira correta de realizar uma oração diante do Senhor. Pode parecer um tema bem simples, mas é verdade, muitas pessoas têm dúvida de como estar orando, de como estar agradecendo, o que deve ter numa verdadeira, numa poderosa oração diante de Deus. E Jesus, ele saberia que eu e você nos perguntaríamos sobre qual é a forma correta de orarmos ao Pai. Então ele deixou essa passagem bíblica, que também se encontra registrada no livro de Lucas, como um ensinamento do Mestre de como devemos direcionar as palavras ao Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de comentar com você, meu amado irmão, é que, independente das suas palavras, a primeira coisa que você deve ter consciência no momento em que estiver realizando a sua oração é que ela seja uma oração sincera, que a sua oração possa ser algo que realmente você está sentindo, que a sua oração realmente seja algo na qual você quer explicar, agradecer, pedir para Deus. O Senhor se agrada de um coração sincero. O Senhor se agrada daquele que fala a verdade. Então, quando você for se prostrar diante de Deus para orar, para poder falar com Ele, seja 100% sincero. Porque Deus, Ele conhece o seu e o meu coração. Ele conhece nós melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Qual de nós sabe a quantidade até de cabelo, de fios de cabelos que temos na cabeça? Não sabemos, mas o Senhor sabe. Deus sabe todas as coisas. Então a primeira coisa que Ele espera de mim e de você é sinceridade. Porque uma oração verdadeira, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. A palavra do Senhor disse isso. Então, se você quiser realmente saber como uma oração deve ser feita, é muito simples. Jesus, ele deixou para nós um modelo de oração perfeita. E no modelo de oração perfeita, Jesus é bem objetivo. Ele inicia a oração dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus começa a oração agradecendo e engrandecendo o Mestre. Jesus começa a oração engrandecendo e adorando ao Mestre. É assim que a minha e a sua oração deve começar. Jesus disse: Pai nosso que estais no céu. Ele já reconhece a soberania divina no início da sua oração. A primeira palavra, a primeira frase de Jesus é Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, aquele que está acima de todos nós, aquele que está acima de tudo e de todos.
Então, o reconhecimento da grandeza de Deus. Amém? Jesus prossegue: santificado seja o seu nome. Jesus expressa a santidade divina. Jesus expressa uma adoração e uma exaltação ao Senhor, o chamando de santo. Então, você vê que as duas primeiras coisas da oração de Jesus aqui não são petições, assim como nós somos acostumados a fazer. Mas as duas primeiras frases da oração de Jesus são engrandecimentos ao Senhor. Então, nesse momento, eu peço a você, analise suas orações ultimamente. Você tem começado engrandecendo e adorando ao nome do Senhor? O segundo versículo diz assim: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A terceira coisa que Jesus faz na oração: venha a nós o teu reino. Quando você diz venha a nós o teu reino, você está querendo dizer que ele é um rei. Você está expressando que ele é o rei que possui um reino. Então ele já faz uma petição, mas é uma petição pedindo a unção, pedindo a bênção, pedindo a presença e toda a virtude desse grande rei que venha até nós. De certa forma, ele ainda continua engrandecendo a Deus, fazendo uma primeira petição. Então eu te digo, irmão, sempre utilize o engrandecimento ao Senhor, e como eu disse no início, que seja um engrandecimento sincero, de você entender que Ele é o Criador, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é nosso Deus provedor, aquele que nos amou primeiro. A quarta parte: seja feita a tua vontade. Então, Jesus ele engrandece 3 vezes ao Deus. Na quarta parte, ele diz: seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Senhor, eu posso te pedir isso, posso te pedir aquilo, eu posso te pedir um trabalho, eu posso te pedir um casamento, eu posso, Senhor, te pedir para me usar, mas seja feita a tua vontade, exclusivamente a tua vontade. Você tem colocado a vontade de Deus acima da sua, irmão? Ou você tem apenas pedido e não tem declarado: Senhor, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de receber isso, eu gostaria que o Senhor salvasse a minha família, eu gostaria, Senhor, que o Senhor me protegesse, mas seja feita a tua vontade primeiro. E aonde? Tanto na terra como no céu. Por quê? Porque Ele é o Deus soberano, o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Então Ele tem controle sobre todo o tempo, Ele tem controle sobre a terra e Ele tem controle sobre o céu. Mais uma vez, Ele engrandece o nome do Senhor. Então, de 5 repartições dessa primeira parte da oração, Jesus ele faz 4 agradecimentos e apenas uma petição, que ainda é de trazer o seu reino até nós. Então, percebe, irmão, como Jesus ensinou a fazermos uma oração? Estamos apenas na metade da oração e, por enquanto, só agradecimentos. Por quê? Porque eu e você não somos dignos de nada. Nós só somos dignos de exaltar e de engrandecer aquele que nos criou. Amém? Que você possa entender que Deus ele quer fazer muitas coisas na nossa vida, mas nós precisamos reconhecer a Deus. Será que nós estamos dando um mérito que Deus merece? Será que nós não estamos, às vezes, nas nossas orações, nos colocando ainda acima de Deus? É forte, irmãos. Que Deus continue falando no seu coração. Depois disso, o Senhor Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele faz uma petição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você vê que Jesus ele não pediu nada em abundância. Ele pediu o quê? O pão nosso de cada dia. Ou seja, na sua oração, irmão, não olhe altas coisas. O apóstolo Paulo ele diz que não devemos ficar almejando coisas gigantescas. Por quê? Porque aquilo que nos aguarda a partir dessa vida
a promessa do Senhor do paraíso é algo sobrenatural, que eu e você não podemos entender. Os nossos olhos, nossos ouvidos nunca viram nem ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós naquele lugar. Então, irmão, é digno você ter uma vida boa, é digno você lutar para conquistar as suas coisas, mas uma coisa, guarde na sua mente: peça nas suas orações o necessário. O Senhor se agrada daquele servo humilde, daquele servo sincero. Peça o necessário, irmão. Essa geração está muito ligada apenas com abundância, com riquezas, cada vez ter mais e mais coisas, possuir e possuir mais bens. Parece até que vai viver o resto da eternidade aqui. Irmão, se contente com o necessário, peça ao Senhor só o necessário, mas peça depois de engrandecer e agradecer por tudo primeiro. Amém? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus ele ensina algo tremendo aqui. Senhor, a minha petição, primeira, traz o teu reino sobre nós. A segunda petição da minha oração, Senhor, me dá o necessário, Pai, o pão de cada dia, o necessário, Senhor. E a terceira petição, Senhor, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas. Mas, Senhor, assim como eu também me disponho a perdoar aqueles que me ofenderam, aqueles que me devem, aqueles que cometeram algum flagelo contra mim. É forte. A oração que Jesus prega, como essa oração sincera, essa oração objetiva diante de Deus, é uma oração que já demonstra também aqui o arrependimento e o poder do perdão. Por quê? Senhor, perdoa a nós, mas perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, assim como eu perdoo aquele que pecou contra mim, aquele que me agrediu, aquele que me denegriu a minha imagem. Senhor, eu perdoo ele. Eu peço que o Senhor me perdoe porque eu também perdoei ele. Você tem feito isso, irmão? Você tem feito isso? Por que eu tenho falado, irmãos? Porque eu vejo que essa geração, ela tem feito orações apenas pedindo. Às vezes você não vê um agradecimento a Deus, um engrandecimento ao nome do Senhor. Irmão, se você orar 3 vezes por dia, sua oração tem que começar engrandecendo e reconhecendo a grandeza de Deus. Se você orar 10 vezes por dia, você tem que agradecer e engrandecer Ele 10 vezes. Você quer pedir? Peça o necessário. Tem gente que pede bênçãos, tem gente que pede para proteger até a própria família, pede tudo isso ainda antes de pedir que o Senhor salve essas pessoas. Antes de pedir salvação, como é que você pede um bem material antes de pedir que Deus salve as pessoas? O centro de toda a Bíblia é o plano de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, para salvar a humanidade. E esse é o objetivo de Deus. Deus deu livre-arbítrio? Deu. Cada um escolhe fazer aquilo que quiser com a sua vida. Mas o plano de Jesus, o plano de Deus, é através do sacrifício do teu Filho, trazer redenção a toda a humanidade pecaminosa. Amém? Para continuarmos, não nos induzas à tentação, ou seja, não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para nos tentar. Então, Senhor, protege-nos. Minha luta não é contra o meu irmão da direita, da esquerda, com o meu vizinho, não. Minha luta é contra o principado e potestade. Então, Senhor, não me deixa, Senhor, cair em tentação. Continua comigo, Pai. Continua comigo. Mas livra-nos do mal. Então, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal ele está rondando, o mal ele está sondando a nossa casa, a nossa vida, nosso trabalho, faculdade, até dentro da igreja ele tenta entrar. E o mal ele vem para poder destruir mesmo, irmão. Então, Senhor, não nos deixe cair em tentação, Pai. Continua conosco, livra-nos do mal. E mais uma vez o Senhor agora finaliza a oração agradecendo e exaltando aquele que é o Rei. Porque teu é o reino
e o poder e a glória para todo sempre. Amém. É muito forte, irmãos. É muito forte isso. Talvez a igreja, muitos pastores nos dias de hoje, não todos, mas muitos, têm ensinado o povo a orar de forma diferente, a levantar, a buscar essa intimidade com Deus de uma forma errada, onde se vê muitas petições. Muitas petições. Nós somos sim seres humanos miseráveis, indignos de tudo. Mas, irmão, nessa oração, Jesus ele mais agradece e engrandece a Deus do que pede. E se você observar, as petições de Jesus são sinceras e humildes. Ele só pede o necessário. Ele fala 2 vezes: venha a nós o teu reino. Por quê? Porque quando o reino chega diante de nós, aquele rei também se torna o nosso rei, que no caso é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Que o Senhor possa falar fortemente ao seu coração através dessa palavra. Que você se pergunte: eu estou orando da forma certa? Eu estou buscando da forma correta? Essa palavra, irmão, essa oração, não é o irmão Eric que ensinou para você, não é o seu pastor que escreveu para você, mas são palavras do próprio Jesus. São palavras do próprio Salvador da minha e da sua vida. O Salvador do mundo. Aquele que nos amou primeiro. Aquele que tinha intimidade com o Pai. Até mesmo na oração de Jesus, antes de ser preso, quando ele suou sangue, ele fala: Senhor, se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, Pai. Então eu digo para você hoje, irmão, se baseie nessa oração, seja sincero com Deus, reconheça a grandeza de Deus, porque Ele é tremendo e Ele vai fazer muito mais na sua vida. Amém? Deus abençoe. Até a próxima, irmão. Paz.